Então, nós estamos aqui para falar a respeito de Jesus, esse que é o nosso pescador de homens e de almas. Escolhi, né, especificamente... Pronto, tirei, gente, esse fundo treme-treme. Agora vocês estão vendo minha casa e meu escritório. Para falar a respeito de Jesus, o nosso pescador de homens e de almas. E especificamente, esses tempos atrás eu comecei a ler um livro, estou lendo ainda, da Ivone Pereira. E é um livro que fala a respeito das pregações de Jesus. Então, das pregações desde o princípio, né? Quando ele é batizado por João Batista. E os primeiros apóstolos, né? Que sabem da boa nova, que existia o Messias dentre eles, que traria a salvação, né? A libertação do povo judeu. E esses primeiro pescadores, posteriormente apóstolos, eles vão até o encontro, de João Batista, para eles encontrarem Jesus. E quem são eles? Então, nós temos Simão, que futuramente seria Simão Pedro, né, o Cefas, a pedra simbólica na formação do cristianismo redivivo. Nós temos o João, porém o evangelista, e André. Então, nós temos esses três pescadores curiosos por saberem quem era esse Messias, que vinha trazendo palavras de esperança, palavras de conforto, palavras de fé. Então, conversando com Simão Pedro, eles falaram: Simão, nós vamos ao encontro desse que João é batista e vem batizando pessoas e trazendo a palavra de que Jesus já está no nosso meio. Ele vai começar a sua pregação. Então, aqueles homens, né, carentes dessa palavra mais próxima, né, de afetividade, de esclarecimento, foram buscar a Jesus. E então encontraram com João Batista, batizando multidões. E João, quando os viu pela primeira vez, e foi João Evangelista e André terem contato com João, quando os viu pela primeira vez, João já identificou que aqueles seriam futuros apóstolos de Jesus. Eles dialogam um pouco, tem uma conversa talvez um pouco mais diferenciada, pedindo que eles tenham paciência e aguardem, porque Jesus estaria se aproximando deles, Jesus estaria chegando para ter com eles. O momento das promessas haveria de se concretizar. E então, envolvidos por aquela atmosfera que João Batista emanava, porque nos conta o evangelista que ele fazia explanações maravilhosas das coisas da vida, do dia a dia, porque Jesus vem nos trazer as falas do nosso dia a dia, nesse dia a dia que nós temos que mudar os nossos comportamentos. E ele fala que João era encantador nas suas pregações, né? Ele era maravilhoso nas suas pregações. E eles ficam ali envolvidos naquela atmosfera, naquela egrégora de espíritos superiores, até que eles se deparam com Jesus. Eles encontram Jesus, que vai ter com João Batista para ser batizado por João, para que ele possa iniciar, então, o seu messianato, oficialmente como nós conhecemos, os 3 anos de pregação de Jesus. E sim, ele convoca João, o evangelista, André, e ele convoca também Simão, que diz passar-se a chamar-se Pedro, para que eles possam compor o rol dos seus apóstolos, que é onde fazer a divulgação das suas palavras para todos aqueles que forem sequiosos das verdades de Jesus. Então, este foi um primeiro momento. Jesus convive com esses homens no dia a dia, faz as suas pregações, caminha por Cafarnaum, por Tiberíades, por Jerusalém. Então, vai ter com as multidões. Os apóstolos estão ali, bebendo na sua fonte, ouvindo dos seus ensinamentos, colhendo de suas palavras, na convivência com Jesus. Sim, nós temos apóstolos que chegam depois, né? Lucas, ele conhece as falas de Jesus, ele é um coletador de histórias, porque ele não conhece Jesus propriamente, mas nós temos aqueles que estão ali no dia a dia com Jesus, na sua luta, nas suas dificuldades, nas suas alegrias, no seu compartilhamento de ensinamentos. Posteriormente ao desencarne de Jesus, nós vamos ver em João, agora o evangelista, no seu capítulo 21, o momento que eles estavam pescando. Então, estavam pescando na mesma embarcação. João Evangelista, estava Simão Pedro e estava André. E a pescaria, gente, naquele dia não rendia. Não rendia, eles deitavam a rede no lago e nada dos peixes, né, subirem até a rede. Quando João olha na direção do horizonte, ele vê que Jesus estava se aproximando.
Só que neste momento que Jesus aparece para os pescadores, ele já estava desencarnado. É a terceira aparição de Jesus, a terceira aparição. E os apóstolos dizem: olhem, é Jesus, é Jesus. Eles ficam naquela euforia, naquela alegria, porque o mestre vem ter com eles, não é? Vem conversar com eles, vem orientá-los, ainda no pós-morte. E daí eles chegam, né? Jesus já chega do barco, olha para Simão Pedro, Simão fala para ele: Senhor, hoje a pescaria está infrutífera. E daí Jesus fala assim: Pedro, deita a sua rede deste lado do barco. Então lá vai Pedro, joga aquela rede, e da rede vem 153 peixes. E esses peixes não furam a rede, ainda não tem nenhum prejuízo, Pedro. E ele coloca aqueles peixes para dentro. E nós vemos esta passagem de Jesus, que mesmo depois de desencarnado, vem ter com seus apóstolos. E eu achei essa passagem muito curiosa. Desde o primeiro momento, quando eles se encontram a primeira vez com João Batista, ainda na sua forma física e vida material. E agora, 3 anos depois de terem acompanhado Jesus, de terem ouvido as suas passagens, de terem estado com Messias, e Jesus aparece, ainda lhes dando orientação de como pescar. E por que eu achei essa passagem curiosa? Vamos pensar na profissão desses 3 homens. Eles eram pescadores. Gente, o que nós esperamos de pescadores? Vamos pensar. Pensa aí na plateia um pouquinho. O que nós esperamos de pescadores que são experientes na sua tarefa, que já desempenham a sua tarefa há bastante tempo, que sabem aonde estão pescando, que sabem qual é o movimento dos peixes, que sabem o movimento das marés, dos ventos, que sabem como jogar a rede, né? Porque se eu mesmo pegasse uma rede de pescador, que a gente vê em filme, novela, né? Que eles jogam aquela rede, ela abre redonda, gigante, e cai assim, colhendo os peixes. Gente, vou jogar a rede. Eu ia jogar, porque era perigoso eu me embananar toda e cair ainda do barco, junto, embolada na rede, né? Então eles têm destreza na tarefa que eles executam na terra, destreza. Então, o que um pescador sabe? Pescar, eximiamente. Ele sabe aonde estão as marés, aonde passam quando são as marés, né? Aonde passam as correntezas. Ele sabe quais são os peixes que mais dão em determinada região. Ele sabe quais são as épocas propícias para se pescar. Como nós vemos aqui em Ubatuba do lado, né? Agora, julho acabou, mas julho em Ubatuba é o mês do camarão. Né? Então vem uma fartura de camarão, depois é uma época que os pescadores já não podem deitar tanta sua rede, porque daí é a época de procriação do camarão, né? Então nós vemos que eles sabem disso, por observação, por orientação, né, dos órgãos do governo, mas naquela época os pescadores, eles tinham que saber o mínimo. E quando Jesus chega para ter com eles, fala: gente, só falta falar, pelo amor de Deus, né? Olha aqui o cardume passando, ó. Porque 153 peixes, gente, não é um meio peixe, né? Não é um peixico. Então, 153 peixes é peixe pra caramba. E eles estavam ali. A gente pode até pensar, mas é Jesus, né? Com o seu magnetismo, ele atraiu aquela corrente de peixes, ele fez com que isso acontecesse. E pode até ser verdade. Mas eu gostaria que nós pensássemos na tarefa executada por aqueles 3 homens. Então, pescar para eles é o óbvio. Então, diante do óbvio, eles não viram. O óbvio estava diante dos seus olhos, diante do seu nariz. Ali é o carduminho de peixe passando. Eles não viram. Eles precisaram ainda da presença de Jesus, que veio ter até eles. Terceira aparição, pós-morte, pós-desencarne, para lhes explicar aonde estariam os peixes. Olha como nós não podemos estar desassistidos, gente. Pois que os apóstolos que estavam na presença do mesmo, vou repetir, desde o seu primeiro momento, durante 3 anos, ouvindo as suas pregações, acompanhando os seus passos, não conseguiram enxergar onde estavam os peixes. Imagine a gente, né, que nós não temos memória dessa presença crística na nossa vida materialmente. Nós temos os ensinamentos, nós temos as leituras. Então, nós podemos dizer que os 3 pescadores estavam desavisados. Eles estavam pescando, mas estavam desavisados, né, da sua competência, da sua capacidade, do seu poder de observação. Eles estavam ali imersos nas suas preocupações, nos seus dilemas, né, nas suas lutas diárias e desatentos com aquilo que lhes daria o sustento.
Então, quando eu li essa passagem, eu fiquei pensando, e nós? Não é? Então, se eu sou uma professora, então o mínimo que se possa esperar de mim, uma pessoa de língua portuguesa, que eu saiba a língua portuguesa, que eu saiba as regras, as conjugações, não é? Que eu consiga dar uma aula, por exemplo, de redação, em que eu corrija os textos, corrija lá as coerências, as coesões entre as frases, que eu tenha concatenação de ideias, que eu tenha clareza, é o mínimo que se espera de mim. É como se nós fôssemos a um médico endocrinologista. Então, o que eu espero enxergar no médico endocrinologista? Magro, pelo menos. Não é forte, bem colocado, mas magro. Se eu vou no médico endocrinologista que esteja fora do seu peso, eu falo, gente, se ele está fora do meu peso, o que ele quer me colocar no meu peso? Não é verdade? Se eu vou no médico cardiologista, que vai me passar uma lição de vida, eu vou ter que caminhar 30 minutos por dia, eu vou ter que fazer um regimezinho, eu não posso comer gordura, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, não posso fumar, não posso beber, né? Não posso ter hábitos sedentários. E de repente eu encontro esse médico num dos restaurantes da vida, e na saída do restaurante ele está fumando, todo largado e relaxado. Eu falo, gente, se o meu cardiologista... É que brasileiro é do peru, a gente fala, mas coitado, ele também pode, né? Uma vez ou outra, ele também pode. A gente flexibiliza até na exigência. Mas se eu encontro ele nessas condições, eu falo, caraca, que orientação que esse homem vai me dar? Se ele me orienta sobre aquilo que ele não cumpre. Então, nós temos um Jesus que traz as orientações diante daquilo que ele viveu e cumpriria. Então, nós temos o exemplo, por isso que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o homem de bem e nós temos as mais de 19 qualidades de Jesus. 19 são itens, né? Que Kardec foi gentil. Mas cada item que nós lemos pode ser desdobrado a 5. Então, se a gente coloca 20 para arredondar, 5 vezes 20, não é? Dá 100 características ali que a gente tem que desenvolver. E nós sabemos que vamos desenvolvê-las ao longo das nossas reencarnações, porque a gente não é Daiane dos Santos, né? A gente não dá o duplo do escarpado, e a gente sai melhorado ali do outro lado da nossa jornada, num palho de dedo, no estalar de dedos. A gente poderia, haja vista Paulo de Tarso, numa reencarnação, conhece Jesus na estrada de Damasco, é cuidado por Ananias, revisita toda a sua estrutura de vida, muda todos os seus modelos mentais, reestrutura todos os paradigmas católicos que ele tinha, não é? Porque ele era católico, não é o termo, né? Mas religiosos que ele tinha lá do Sinédrio, porque ele ia ser um membro do Sinédrio, né? Ele já era um membro do Sinédrio. Então, assim, pense uma pessoa, gente, tem todas as suas verdades estabelecidas. Eu não vou dizer sedimentadas, né? Porque ele conseguiu mudá-las. Mas tem todas as suas verdades ali estabelecidas. Ele muda, ele era um perseguidor de cristãos, perseguidor. Ele passa a ser um defensor. Ele passa aí naquelas regiões mais difíceis, aonde ele mesmo pregou e perseguiu cristãos, para agora defender a crença de Jesus. Olha a transformação de Paulo. E isso porque preso na Fortaleza Antônia, estava lá Paulo escrevendo as cartas de Paulo. E ele é visitado, não é? Por espíritos amigos, seu preceptor, não é? Ele é visitado por seu preceptor, pela mulher que amou, pelo irmão da mulher que amou. E ela diz para ele, Paulo, não desista, trabalhe, insista, ame. Ela não fala, não, você tem todo o direito de você ficar assim, cabisbaixinho, né? Porque você fez tanta coisa errada nessa vida que agora só lhe resta mesmo essa desolação. Não. Ela falou, levanta, vai, você continua, dá a volta por cima, sacode essa poeira, que você tem uma missão a se cumprir. Tanto que Paulo, no final da sua jornada, ele fala, não sou mais eu que vive, mas é o Cristo que vive em mim. Porque ele conseguiu aparar as suas arestas e fazer esse duplo maravilhoso do escarpado de ser um novo homem. Né? Então, nós também conseguiríamos, né? Se nós desmembrássemos as nossas forças, nós nos empenhássemos verdadeiramente, estivéssemos atentos e no ponto dessa guinada, né? A gente tem que estar no ponto dessa guinada. Mas a gente não chega lá se a gente não começar aqui, gente. Não é o que Chico Xavier dizia? Né? Não adianta eu olhar para o pretérito saudosamente, ele serve de lição. Eu tenho que olhar para o hoje, estabelecer meus combinados comigo no agora e dar os meus passos de modificação. Então, se eu estava à toa na vida, né, vendo a banda passar, cantando coisas de amor, como cantou o Chico Buarque de Holanda,
Então, se ele estava à toa na vida, é chegado o momento de nós ficarmos atentos na vida. Então, esta passagem dos pescadores me chama para essa verdade. Eles estavam desatentos diante das potencialidades que eles tinham, porque eles eram bons pescadores, né? Então eles tinham capacidade para exercer o ofício que lhes cabia. Então, significa que nas nossas reencarnações nós temos capacidade para vencer os nossos desafios. Todos nascemos com elas todas. Quem nos fala isso? Emmanuel, no Consolador, na pergunta 57. Nós nascemos com todas as capacidades necessárias e talentos para sermos vitoriosos na nossa jornada reencarnatória. Então, quando a gente está meio reclamão, sabe? Que a gente olha para a nossa existência e fala, não vou dar conta, eu não tenho condições. Agora, só para a próxima reencarnação. E a gente reproduz a máxima que Deus não dá o frio conforme o cobertor, e cada um tem a cruz que os ombros conseguem carregar. E daí a gente fala isso, não vou dar conta, agora é só para a próxima reencarnação. Só se nós desistirmos, ou, segundo a espiritualidade, se nós estivermos cumprindo tão bem a nossa jornada reencarnatória, pode ser que nós tenhamos débitos aliviados e seremos chamados para outros desafios. Sabe, aluno que tira 10 com louvor, que tira A+, que ganha carimbo da professora? Então, pode existir isso sim na nossa existência. Estamos desempenhando tão bem que aquele plano reencarnatório com que nós nascemos, ele é naquele momento interrompido, porque nós temos condição de dar um upgrade. Não precisa morrer, não, reencarnados mesmo. Então, a vida dá um salto, dá uma guinada, que nós somos exigidos, talvez, numa outra função, numa outra tarefa, num outro país, num outro desafio. Por quê? Nós já conseguimos despertar as nossas capacidades e competências para fazer este salto. Existe isso, gente. Quando eu falo débito aliviado, está no livro Ação e Reação, capítulo 32, de Chico Xavier. Então, não é uma invenção. Então, nós temos a espiritualidade amiga contando a respeito de um espírito comprometidíssimo que havia matado seu pai em nome de uma paixão avassaladora, fugido para a Europa, perdido a sua razão por completo, em 2 anos, quando ele toma consciência verdadeiramente do ato que ele havia cumprido. Seu pai torna seu perseguidor, porque descobre que a causa-morte tinha sido provocada pelo seu filho e pela amante, na época, então, sua mulher. Passa a persegui-lo e faz escravo dele quando ele desencarna. Porém, ele reencarna no Brasil, mais uma vez, porque ele já tinha reencarnado no Brasil. Ele reencarna no Brasil mais uma vez, chamava Martim Filho. Ele reencarna no Brasil mais uma vez, como trabalhador da casa espírita. E tem todas as dificuldades do universo que você pode imaginar. Doenças físicas que lhe consumiam o corpo. Não chegava a ser o pênfigo, né? O fogo selvagem, que nós sabemos que tem o hospital em Minas. Não era um fogo selvagem, mas ele tinha úlceras pelo corpo, que ele havia matado seu pai queimado, né? Assassinado seu pai queimado. Então ele tinha úlceras pelo corpo, mas era um homem de uma bondade extrema. Ele exalava bondade, exalava bondade. Ele ajudava todas as pessoas que chegavam do centro, todas as pessoas. Mesmo vivendo com dificuldades, mesmo o centro sobrevivendo com dificuldades, ele sempre tinha uma palavra amiga, de conforto, um esclarecimento, um cobertor, uma cesta básica, um consolo, uma assistência e 2 filhinhos que ele cuidava sozinho. 2 filhinhos que ele cuidava sozinho, porque a mulher o havia abandonado. E ele, André Luiz, observando toda aquela cena, porque ele vai visitar esse centro espírita, ele era super acolhido pela espiritualidade maior. Espíritos desencarnados oravam por ele, porque já haviam passado pela sua mão de auxílio, oravam por ele. Pediam a intercessão dos bons amigos espirituais para aquele que era um luminar de Jesus na Terra, mas sofria tanto pelas dores físicas e pelas dificuldades de atender aos trabalhos do centro, trabalhar na sociedade e cuidar de 2 crianças que haviam sido abandonadas pela mãe. E mesmo aqueles espíritos encarnados que eram assistidos por ele naquele centro, né? Pediam por ele a sua intercessão. E quando ele era interrogado, não é, se ele não se revoltava, porque a mulher o havia abandonado com 2 crianças pequenas, o que ele achava disso, não é?
se ele não era magoado com essa situação. Ele dizia que não, que tudo estava conforme as leis de Deus. Então, ele aceitava aquela situação, né? Então, olha, de uma reencarnação para outra. A gente não está falando do Amor Venceu, da Zíbia Gasparetto, livro maravilhoso que eu amo, que passam-se ali 3, 4 reencarnações até o espírito, né, se recompor. Não estou falando que Martim talvez não tenha vivido outras reencarnações para que chegasse nessa e tivesse verdadeiramente o seu despertar, né? Ele pode ter vivido outras reencarnações, para que ele pudesse ter esse abrir de olhos, óbvio que viveu, mas ele escolheu abrir os olhos. Ele escolheu fazer diferente. E ele era amparado pela espiritualidade maior, exatamente porque ele não estava desatento nesta reencarnação. Ele não estava passando pela vida afoitamente. Ele estava se dedicando ao trabalho no bem. E daí a gente pode pensar, né? Nossa, na outra reencarnação ele é o espírito luminar da inteligência. Não conta isso, a passagem de Chico Xavier. Então nós podemos imaginar que nesse seu desencarne, quando ele é recolhido, não é, pelos espíritos socorristas, e ele é esclarecido daquilo que ele havia feito, né, dos passos malversados da sua reencarnação, dos seus equívocos. Então ele desperta para a vida, ele acorda, né, ele fala, gente, olha, estava metendo os pés pelas mãos mesmo. Agora eu vou decidir tomar rumo, pegar o passo firme. E daí ele reencarna e realmente consegue. Não mais desatentamente, mas atento à chance que a espiritualidade lhe oferece para que ele possa dar continuidade à sua reencarnação agora de uma maneira mais feliz. E o mais curioso, lembra-se que eu falei que ele tinha 2 filhos? Um casalzinho? Então o menino era o pai, que ele recolhia em seus braços, e a menina era a sua ex-amante, que ele recolhia como filha, né? Então, o débito, gente, era dele para com os 2 mesmo, talvez não fosse da sua esposa, embora ela vá responder por isso num outro momento, né, por ter partido sem ter deixado explicação. Mas o débito era dele para com as crianças, porque ele havia se envolvido neste crime, não é, neste parricídio, quando ele era jovem, se namorando pela esposa do pai e fugindo com ela para a Europa, tempo que dura curto até a sua consciência despertar e ele se arrepender do ato que havia cometido, não é? Também porque as agruras da vida chegaram, o dinheiro estava escasseando, mas ele resolveu ter o seu despertar. Então, quando eu conto essas passagens para vocês e faço, né, o paralelo com o Emmanuel, um consolador, na pergunta 57, ele fala, todos nós nascemos com as competências e capacidades, ele usa capacidades o termo, né? Todos nascemos com as capacidades necessárias para vencermos nessa reencarnação. Então, não tem para a próxima, porque nessa eu não dou conta. Se está na nossa vida, é porque a gente dá conta. Se está nesse nosso momento reencarnatório, é porque nós conseguimos. Se está nessa experiência, é porque nós temos as forças necessárias para vencer, por mais atrozes que sejam ou difíceis. Por mais atrozes que sejam. E sozinhos nós não estamos, porque nós temos a espiritualidade a nosso favor. Pensando um caso de solidão, de uma pessoa única, não é? Que talvez não tenha parentes por perto e esteja lutando com as suas dificuldades. Nós temos a espiritualidade, porque do encarnar ao desencarnar, estamos todos sendo assistidos sempre. Já nos disse a espiritualidade amiga, na figura de Chico Xavier. Então, nós estamos sendo assistidos sempre, da nossa vinda à nossa ida, a nossa verdadeira pátria, que é o lar espiritual. Então, nós precisamos fazer este processo de autoconhecimento, que a doutrina espírita nos convida e convoca, para que nós possamos observar as nossas fortalezas, as nossas fraquezas, para que nós possamos enxergar as nossas capacidades, o quanto já evoluímos até aqui. Evoluímos, gente. Nós evoluímos, houve um tempo que nós nos satisfaríamos em estarmos nos circos romanos, vendo os primeiros católicos serem dilacerados pelas feras. E a gente levantava o dedinho assim, do tipo Mátios, não é? E fazia assim ainda, para que eles sucumbissem. Então, havia prazer, regozijo nesta cena estarrecedora. E nós fomos evoluindo através das nossas vivências espirituais. Como diria Manolo Quezada, o palestrante espírita já desencarnado, nós somos mochileiros da espiritualidade. Levamos nas nossas mochilas as conquistas que fizemos,
através das nossas próprias capacidades. Não é a passagem dos talentos, não é a passagem do grão de mostarda, não é a bolota de carvalho. Nós somos esta potencialidade. Nós podemos enterrar os nossos talentos, nós podemos guardar, nós podemos multiplicar. A escolha ainda é nossa. Porém, o progresso vai passando, a esteira dos dias vai correndo. E nós sabemos que nós somos convocados a progredir, estamos aqui reencarnados, é esse o nosso destino. Mas nós podemos fazer corpo mole, ou nós podemos dar uns passinhos assim mais largos em nome da nossa evolução. Porque caso a gente faça corpo mole, a evolução vai nos arrastar. Não sou eu quem diz, está no Evangelho, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, na lei do trabalho. Está lá. Então, nós vamos ser arrastados. Então, nós precisamos querer. Nós precisamos querer. Porque, segundo Cairbar Schutel, em Parábolas e Ensinos de Jesus, maravilhoso, né? Cairbar maravilhoso. Ele diz que nós nascemos com 3 tipos de dons. Nós nascemos podemos nascer, né? Com uma sabedoria, assim, exacerbada. Aquelas pessoas que você fala, meu Deus. A gente admira, né? Fala, nossa, mas quanta eloquência, não é? Quantos bons conselhos, sabedoria. Existem aquelas pessoas que nascem com muitos recursos materiais. E existem aqueles que nascem com muitos dons espirituais. E daí Cairbar nos fala o seguinte, pode ser que a gente nasça com o combo, os 3, não é? Sabedoria, recursos materiais e dons espirituais. Aí na hora que eu li, eu fiquei pensando, falei, nossa, esse daqui é ninja, né? Nasceu com tudo isso. Aí depois eu reconsiderei e pensei, falei, mas também a cota de responsabilidade é imensa, não é? É imensa, porque nasceu com 3 dons em 3 áreas distintas para serem usadas em nome do bem, não é? Então, nós nascemos com dons, né? Nós nascemos com inteligência, algumas pessoas nascem com mais sabedoria, outras mais inteligentes. Ai, será, Paula? Mas está no Evangelho. Não é? As desigualdades. Então, tem pessoas que nascem mais inteligentes, outras nascem de mais consciência embotada. E daí, durante os processos reencarnatórios, convivendo com outros espíritos, vão se despertando para a luz do saber. Está lá, gente, não sou eu. Não é a fala preconceituosa. Não é? Tem a diversidade das riquezas, a diversidade das inteligências. Então, somos nós, jornadeando aí pelo nosso caminho sem fim, para que nós possamos aparar as nossas arestas e progredir. Só que não dá para caminhar desavisado, gente, à toa, sabe? Até de vez em quando a gente pode dar uma marcada, né? Dar assim, uma viajada. Mas viver uma vida viajando, a gente não pode. Nós temos que entender que nós reencarnamos aqui, fomos chamados para isso. E muitos de nós imploramos por essa oportunidade reencarnatória, para que nós não mais vivêssemos a vida de brisa, viajando, mas para que nós tivéssemos uma oportunidade onde pudéssemos construir coisas sólidas para o nosso progresso, a nossa evolução. Que pudéssemos ser mais caridosos, que pudéssemos amparar mais aqueles que jornadeiam conosco na estrada da vida, que pudéssemos ser mais solícitos, mais caridosos, mais amorosos, mais fiéis, mais honestos, mais justos, mais ponderados, mais críticos. Olha quanta coisa. Não é? Nós estamos reencarnados aqui para mais, não para menos. Ai, Paulo, pode ser menos intolerância, sim. Mas vamos pensar na lógica do positivismo? Mais tolerantes, mais otimistas, mais positivos, mais felizes, mais criteriosos, mais ponderados, mais dominadores das más paixões, mais orientados, mais verdadeiros, mais transparentes, mais éticos, mais moralizados. Olha isso, gente, quando vocês se identificaram com alguns dos meus mais aí? Ai, alguém pode falar assim, ai, Paula, me identifiquei com tudo. Calma, gente, isso aqui não é um combo do McDonald's, sabe? Ou do cinema. Me dá um combo aí, aquele pacote de pipoca que não acaba nunca mais. E tem gente que é um saco sem fundo da compra da salgada do doce, 500 ml de refrigerante, uma balinha de goma, mais um chocolatinho e água. Né? Esse é o combo. A gente não nasce do combo. Né? Então, eu me lembro de uma palestra da Marina Ferri, que ela falava o seguinte, que nós estamos na grande venda de Deus, né?
Então, quando nós vamos reencarnar, é como se nós estivéssemos numa venda, dessas vendas antigas de interior, né? Aí no Santana, certeza que vocês sabem disso, porque aqui em Pinda a gente sabe, né? Eu lembro que na rua da casa da minha avó tinha um barzinho lá no final, barzinho de secos molhados, né? Que a gente falava, vendia de um tudo. Aí nesse barzinho eu tinha uma caderneta. Aí eu anotava lá os meus consuminhos durante a semana, né? Anotava. Então, geralmente, o que era? Balinha Sete Belo, juquinha, né? Um sanduichinho, um guaraná caçulinha. E daí, no final de semana, minha avó ia lá pagar meu débito. Ai, bons tempos esse, que a minha avó que pagava meus débitos, né? Aí ela lá pagava meus débitos. Eu lembro que o dono do barzinho, ele riscava assim, a folhinha, passava uma régua reta assim, uma reta e uma transversal. Aí virava a página lá e começava eu com os meus gastos de novo. Então a Marina dizia que a gente está igual nessa venda, né? Fazendo os gastos na nossa folhinha, nas nossas reencarnações. Aí chega um momento e fala, não, vou reencarnar. Aí vou lá na venda de Deus, falo, eu vou pegar essa folhinha, vou pagar essa, vou pagar essa, vou pagar essa. A gente pega um monte. Aí porque se empolga, né? Aí os nossos mentores espirituais falam assim, não, deixa eu ver. Aí eles fazem um pente fino, eles falam, isso aqui, devolve, você não dá conta. Ih, esse daqui melhor não. Você não precisa de 3 reencarnações pra você ganhar estofo para vencer esse daqui. Né? Então, entre a nossa escolha, aquilo que a gente dá conta, a espiritualidade amiga ainda faz separação do joio e do trigo dos nossos compromissos espirituais, para que a gente não sucumba. E daí cá nós estamos com esses compromissos para que nós possamos cumprir na nossa jornada, para que nós não sucumbamos mais, porque nós já caímos. Né? Nós sabemos qual é a dor da queda, gente. Nessa reencarnação mesmo, a gente dá uma sorvida, né? Nos cálices amargos aí de vez em quando. Mas daí nós temos a oportunidade de um novo dia, como nos diria Alta de Souza, não é? Alta não nos diz, não é? Que entre um dia e outro existe sempre uma noite, para que nós possamos ganhar consciência durante o sono daquilo que nós precisamos lutar quando o dia aflora para nós impossibilidades. Está lá, gente. Entre 2 dias tem uma noitinha para a gente deitar a cabeça no travesseiro, fazer uma avaliação de consciência. Não que ela tenha que ser só no período da noite, né? Acho que tem que ser com frequência, assim, até para a gente evitar os comprometimentos desnecessários. Mas nós temos esta chance, né? Que abre-se para nós durante todos os dias, para que nós possamos nos repaginar conosco mesmos, para que nós possamos ser pessoas melhores para nós mesmos. Porque quando somos para nós, somos para o nosso entorno. Não é quando eu me progrido, eu vou usar esse termo, quando eu me progrido, quando eu me evoluo, eu incomodo todo o meu entorno. Não existe uma evolução individualista. A evolução é individual, porque ela me pertence, não é? Mas o meu processo de evolução não é individualista, porque uma vez que eu modifico condutas, pensamentos, posturas, a forma como eu falo, que eu me coloco na sociedade, eu também estou mudando o meu entorno. Porque daí as pessoas olham e falam, ih, a Paula tá diferente, né? Ela tá diferente, ela tá como? Ah, não sei, tá mais questionadora, tá mais analítica, continua alegre e feliz. Mas eu acho que ela mudou nesses aspectos. Então, se eu for me relacionar com a Paula, eu vou o quê? Mais detalhista, vou pronto para as perguntas que ela vai fazer para mim, porque eu mudei. Logo, eu vou impactar o sistema em que eu vivo para mudar também. Então, é interessante nós pensarmos, quando Jesus fala que nós éramos a família universal, não é? Que todos somos interrelacionados espiritualmente. Ele dizia exatamente disso, nós precisamos de parâmetros, sabe? Para que a gente não fique desavisado na vida, para que a gente olhe algumas pessoas e fale, puxa, se essa pessoa teve condições, mesmo em meio a muitas dificuldades, em vencer todas as batalhas do universo, né? E ela chegou onde chegou, por que eu não vou ter, gente? Outro dia um amigo meu estava falando que tem uma estatística brasileira, e essa estatística brasileira nos diz o seguinte, que as famílias mais humildes são as que mais adotam crianças, porque não adota de uma só não, adota de baseada, né? Até ele estava falando de uma reportagem que ele assistiu não sei aonde, que havia uma família que havia adotado uma senhora já, né? Em vistas da sua aposentadoria, havia adotado 6 crianças em condição de miséria. Olha isso. Esse final de semana eu fui fazer uma palestra também no lar da Dona Yolanda, do Augusto César Neto, né, da Casa Azul,
E uma das dirigentes do trabalho disse assim, que tem uma enfermeira que lá trabalha, faz um trabalho belíssimo no Morro do Piolho, em São Paulo, que foi notícia televisiva uns tempos atrás, porque pegou fogo, né? E como ela começou esse trabalho? Porque ela ia, mas ela não tinha um trabalho próprio, né? Ela ajudava outras pessoas a levarem mantimentos, alimentos para essas comunidades mais carentes, e disse que um dia, subindo o morro, ela viu uma criança, assim, né? Meio que largada numa calçada, e essa criança era cega. E ela disse que ela se apaixonou pela criança, mas assim, amor à primeira vista. Daí ela falou, gente, eu não posso simplesmente deixar o mantimento e ir embora. Nesse momento, ela foi tocada. E ela começa um trabalho de assistência nesta casa, né? Nesta casa, neste morro, constituindo uma casa de assistência para as crianças, né? Para ajudá-las a sair daquele estado de miserabilidade, para instruí-las, não é? Para fortalecê-las para os embates da vida, para entenderem que a vida não é só aridez, dificuldade, dureza, que existem pessoas preocupadas com elas, né? Com as crianças, genuína e verdadeiramente, né? Estando ali na sua presença, levando para elas instrução, uma formação, de alguma maneira provocando aqueles espíritos para saírem da dormência, né? De uma reencarnação perdida em frutífera, para que eles possam acreditar que existe a chance que o novo amanhã traz para a gente de novas oportunidades. Então ela não estava desatenta na vida, gente, ela estava atenta. Não é? Então, daquela passagem que nós iniciamos a nossa fala, de Jesus instruindo Simão Pedro, de onde Simão Pedro tinha que jogar a sua rede, ele, pescador experientíssimo. Pensemos, se mesmo um pescador experientíssimo tem que ser orientado por Jesus, que foi chamado para ser um dos seus apóstolos, para continuar multiplicando as suas palavras, na justiça e correção dos ensinamentos de Jesus, quem dirá a gente, né? Então, nós temos que estar bastante atentos. Por isso que Jesus disse, orai e vigiai. Orai para que nós nos fortalecemos, elevemos o nosso padrão vibratório, não é? Saiamos da nossa condição, muitas vezes, de inferioridade moral que nós próprios nos colocamos, para que nós possamos alçar voos maiores no nosso processo reencarnatório. Vigiai e orai. Vigia, não dorme não. Peça o auxílio da espiritualidade amiga para que ela se aproxime de você e ajude você nos trânsitos mais difíceis da sua reencarnação. Não é? Vigiai e orai. E continua seguindo. Orai e vigiai, perdão. E continuai seguindo. Porque daí no nosso caminho nós precisamos estar atentos, ó, vigiai. Para eu vigiar algo ou alguém, eu preciso de atenção. Eu preciso estar desperto, não posso estar dorme, né? Eu preciso estar atenta, eu não posso estar igual Lázaro. Levanta, meu filho, aí dessa catalepsia, a vida tá passando, você tá aí largado, você não tá morto não, meu bem, né? Vamos, você não tá morto para a vida não, a vida requer de você atitudes, atividades, entregas. Vai, Lázaro, dá conta da responsabilidade que te cabe. Olha, meus amigos, quantos chamamentos interessantes. Então, nós estamos sendo chamados para deixarmos a nossa cota Lázaro de ser, vivermos em dormência, para que nós despertemos para os chamamentos de Jesus. Porque uma vez despertos, outros despertarão ao nosso redor. O nosso vocabulário muda, o tipo de leitura que nos apraz muda, o tipo de filmes que assistimos muda, os nossos interesses mudam muitas vezes nossos grupos de amigos, porque né, nós vamos procurar amigos afins, as nossas ideias, as nossas crenças, né, que não nos insultem a dignidade. Então, muda o contexto. Então, Jesus, o pescador de homens e de almas, ele deitou sua rede, pá, estendeu-a. Quantos caíram para dentro da sua rede? E quantos que já dentro da rede escoaram assim por um dos seus quadradinhos? Que foram aqueles muitos que ele curou, os leprosos, não é? Os cegos, os mutilados. E muitos voltaram a ter as mesmas dores diante da jornada. Não é mesmo, gente? Os sacerdotes do Sinédrio,
Não é? Mesmo Pôncio Pilatos que lava sua mão, estava todo mundo na rede de Jesus, todos estávamos na rede de Jesus. Mas alguns deram jeito de pular fora, sabe aqueles peixes que se debate, que cai fora da rede? Então, alguns caíram fora da rede, outros vazaram pelo quadradinho, aos chamamentos do Cristo. Que, claro, em momento oportuno, eles despertariam para isso. Estavam naquele momento dormentes. A vida estava passando e eles não estavam despertos. Não é? Quantos são os espíritos que se comprometem por desatenção? Quantos são os espíritos que se comprometem numa reencarnação exatamente porque estavam dormindo no momento que as provas e as expiações chegaram? Quantos não são? São incontáveis, são inúmeros. Eu quero crer que nós não estamos nessa soma, que nós somos aqueles 153 peixes que mais que espertamente caíram para dentro da rede de Pedro, sob a emanação energética de Jesus. Né? Então, eu quero crer que nós somos, tal qual Emmanuel, estamos já atentos à nossa existência, observando aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que nós não conseguimos mudar por hora, aquilo que nós estamos nos empenhando a médio e longo prazo, com clareza, com raciocínio, com lucidez e com Jesus nos nossos corações. Não adianta só lucidez, clareza, lógica, meticulosidade, nós não temos Jesus. Daí nós amargamos. Nós ficamos aquele espírito chato, prepotente, que pega no pé de todo mundo, né? Porque tem pessoas que pegam no meu pé, mas são tão gentis, são tão carinhosas, que eu fico até com vergonha, né, de não ouvi-las, ou não aquecer ao que elas estão dizendo. Agora tem um povo que, misericórdia, precisa melhorar, né, gente? Ai, que chato, que pegação. Né? Repete uma cantilena 800, é do mesmo jeito, nem muda o tom de voz. Então, estou exigindo demais espiritualidade, já basta a pessoa fazer o chamamento, né? Eu sou mala, estou querendo que ele seja diversificado. Mas é verdade, nós estamos no mundo da diversidade. Jesus tinha 12 apóstolos, todo mundo era diferente um do outro, com condições espirituais diferentes, com jornadas diferentes, todos eles. Então, nós estamos aqui para fazer essa jornada. E para quê? Está lá no Céu e Inferno, capítulo 1. Todos nós faremos a nossa passagem. Ponto. Sabe que os espíritos amigos, eles não brincam, né? Todos nós faremos a nossa passagem. Sairemos deste orbe e iremos para a pátria espiritual. E todos nós teremos que dar conta dos talentos que recebemos, das capacidades que temos. Então, amados, é agora ou é agora. Porque pensa que a gente muda para o lado de lá, a listinha de dívida está maior do que a de benefícios adquiridos. Né? Então, todos nós vamos ser chamados a dar conta, vamos com a consciência tranquila de quem veio, viu e cumpriu a sua missão reencarnatória. Mas não desistiu, mas não se inferiorizou, mas não ficou reclamando à toa. Reclamar de vez em quando pode ser, né? Mas não ficou reclamando à toa, aquela pessoa indigesta, reativa, que não acredita no bem, que não acredita no amor, que não acredita na justiça. Né? Aquela pessoa que assiste um filme de criança colorido, com danças, com música, fala, isso daí não acontece na vida real. Adocica, Beto Barbosa. Adocica, meu amor, adocica. Não é? Então, só não acontece na vida real porque há pessoas que pensam negativamente, não agem em prol do bem do outro, não é? Da transformação do orbe. Então, todos nós estamos sendo chamados aqui, meus queridos, por Dr. Bezerra de Menezes, não menos do que ele, espíritos espíritas convocados para sermos pessoas melhores, deixarmos o orbe um orbe melhor, e por onde nós passarmos, com as pessoas com quem nós convivemos, também deixar os nossos melhores exemplos. Eis o chamamento do pescador de homens e de almas. E nesses momentos finais, não é? Quartas de final, nesses momentos finais, eu sei que todo centro espírita, não é? Tem o hábito de fazer uma prece antes do encerramento e das falas finais de Adriana. Eu gostaria de fazer um convite a vocês. Elevemos os nossos pensamentos à espiritualidade amiga. Recostemos em nossas cadeiras, no conforto dos nossos lares ou nos centros espíritas onde nós estamos, com a possibilidade de nos relacionarmos com a espiritualidade maior. Elevemos os nossos pensamentos a esses amigos queridos que nos acompanham os passos, os nossos anjos guardiões, os nossos protetores, os nossos mentores, para que eles possam derramar sobre nós as bênçãos de cura tão necessárias para a nossa existência. Que elas possam recair sobre as localidades do nosso organismo físico que estão tão necessitadas deste reagrupamento celular,
que há de nos trazer saúde para continuarmos progredindo e evoluindo neste orbe que sai de provas e expiação e passa para a regeneração. Aceitemos essas bênçãos divinas que caem também sobre os nossos corações, amainando as nossas dificuldades, as nossas intemperezas, as nossas raivas e trazendo para nós um pouco mais de calma, tranquilidade, amor, afeto e cuidado, que a espiritualidade amiga divide conosco, na esperança de que nós não vamos desistir desse nosso projeto reencarnatório, mas antes vamos vencer as nossas dificuldades, que estão como colheitas a serem feitas pelo nosso caminho, para que assim os plantios sejam de felicidade morredoura. Peçamos aos nossos amigos do alto, aos nossos protetores, aos mentores dessa casa espírita de amor, fraternidade e luz, para que eles possam estender as suas mãos sobre nós, espraiando todo o seu amor onde quer que nós estejamos, nos nossos lares, no próprio centro, que vê suas energias refeitas para as lutas do dia a dia. Nas nossas casas, que os cômodos onde moramos possam ser iluminados, limpos das energias deletérias. Que todos os espíritos com quem convivemos possam ser assistidos e beneficiados pelo passe, que os possa atingir os seus centros de força, reorganizando as suas energias para que eles também sejam vitoriosos sobre si mesmos. E a nós que estamos aqui, recebemos as maiores bênçãos, que o nosso coração possa ser assistido, que a nossa consciência possa ser iluminada, para que nós façamos cada vez mais escolhas mais felizes e mais dignas dos filhos de Deus que somos e dos irmãos de Jesus. Assim, meus queridos, que na paz de Deus nós possamos continuar a nossa semana que está apenas por se iniciar e que Ele possa nos trazer oportunidades de progresso e evolução espiritual. E que por nossa conta nós tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir os chamamentos da espiritualidade, para que nós não caiamos mais, mas antes elevemos os nossos pensamentos ao alto, sendo assistidos pelos mentores maiores da espiritualidade, que sabemos querem apenas o nosso bem. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.